Hoje seguimos por mais um trecho do Médio Vale do Itajaí, acompanhando uma paisagem onde a presença do rio, da ferrovia e das montanhas começa a transformar lentamente o cenário ao nosso redor. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito. E juntos seguimos em mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina, por caminhos que muitas vezes passam despercebidos para quem cruza essa região apenas pela BR-470. E se faz sentido para você viajar por estradas e cidades do sul do Brasil com calma, então embarque conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Mais do que apenas ir de uma cidade a outra, este passeio é um convite para olhar o caminho com outros olhos e perceber a organização das ruas, o ritmo tranquilo do trânsito, o cuidado com os espaços públicos e como a natureza, a história e o cotidiano ainda convivem em perfeita harmonia por aqui, no interior de Santa Catarina. Depois de visitarmos Rodeio e Ascurra nos episódios anteriores, partindo da nossa cidade Indaial, nossa viagem continua agora em direção a Apiúna. Confira no mapa o trecho que vamos percorrer hoje. Um caminho onde a sensação da viagem começa a mudar aos poucos até chegarmos ao maior túnel ferroviário de Santa Catarina. Por aqui você vai notar que a paisagem deixa de ser apenas urbana e passa a revelar um cenário cada vez mais moldado pela geografia, pelos rios e pelos antigos caminhos ferroviários que ajudaram a conectar o interior catarinense ao litoral do estado. Enquanto seguimos viagem, o rio Itajaí continua acompanhando o trajeto, sempre ao lado da estrada, serpenteando silenciosamente entre as montanhas da região. E ao longo do caminho, as nossas câmeras laterais voltam a ganhar espaço, porque aqui muitas vezes basta olhar para os lados para perceber detalhes que a pressa normalmente esconde. Apiúna nos revela logo no início uma curiosidade interessante. Até 1943, a cidade chamava-se Aquidabã. O nome que hoje lemos no mapa é uma herança tupi-guarani que descreve perfeitamente o que os nossos olhos enxergam durante o trajeto, as Montanhas Negras. Uma referência às encostas escuras que abraçam a paisagem e dão personalidade a este trecho do Médio Vale.
economia de Apiúna apresenta o setor industrial como o grande motor do município, impulsionado especialmente pelo segmento têxtil, além dos setores metalúrgico, alimentício e de embalagens, destacando-se ainda a produção de confecções e a força das indústrias familiares que preservam a tradição na fabricação de móveis e tecidos. Mas a riqueza por aqui também vem da terra. A agricultura tem papel fundamental, com destaque para a produção de banana, café e hortaliças, enquanto o comércio local se fortalece e cresce impulsionado pelo vigor das indústrias da região. A história por aqui começou a ser escrita logo após a fundação de Blumenau em 1850. Enquanto as colônias de Rodeio e Ascurra se consolidavam, um grupo corajoso de cerca de 150 imigrantes decidiu, em 1878, subir o rio Itajaí-Açu rumo ao interior. O que encontraram foi um cenário de mata fechada e desafios imensos, desde animais selvagens e doenças tropicais até os complexos conflitos de ocupação de terras. Mesmo diante de tantas dificuldades, o povoado resistiu. Italianos, alemães, poloneses e portugueses uniram forças para transformar a mata em lar, moldando a identidade plural que a cidade carrega até hoje. Por muito tempo, Apiúna foi um braço da nossa querida Indaial. O desejo de caminhar com as próprias pernas ganhou força nos anos 70, mas foi só em 4 de janeiro de 1988 que a autonomia se tornou lei. No ano seguinte, em 1989, a cidade celebrava a instalação definitiva e escolhia seu primeiro prefeito, o empresário Nicanor Morro. E neste momento passamos pelo Ginásio Municipal Jorge Luiz Fistarol, um espaço bastante presente no cotidiano da comunidade apiuense, recebendo atividades esportivas, eventos escolares e encontros que ajudam a movimentar a vida da cidade. Logo ao lado está a Prefeitura Municipal de Apiúna, reforçando essa proximidade típica das pequenas cidades do interior catarinense, onde os espaços públicos acabam se integrando naturalmente ao dia a dia da população. Hoje, os pouco mais de 10 mil apiunenses cuidam de um território vasto, onde a vida se divide entre o centro urbano e as comunidades rurais espalhadas pelo vale. É uma cidade que soube se transformar. As mesmas águas do rio Itajaí-Açu que trouxeram os pioneiros hoje atraem aventureiros do Brasil inteiro para o rafting.
Ainda no centro, a arquitetura da Igreja Matriz Santana impõe sua presença e conta um pouco mais sobre a fé dos pioneiros. Com sua pedra fundamental lançada em 1945 e inaugurada oficialmente em julho de 1951, a igreja é um marco da união da comunidade que se esforçou para erguer esse símbolo no coração da cidade. Por aqui, o turismo também sabe desacelerar. Para quem deseja viver a experiência do passeio de Maria Fumaça, o ponto de encontro com o passado é a estação de subida, localizada às margens da BR-470, a cerca de 10 quilômetros do centro de Apiúna. É importante planejar a visita, pois os passeios não são diários. A jornada percorre cerca de 3 quilômetros de trilhos preservados da antiga estrada de ferro Santa Catarina, em um trajeto de ida e volta que dura aproximadamente 50 minutos. Tudo a bordo de uma autêntica locomotiva a vapor com seus vagões de madeira restaurados. Pela janela, o visitante encontrará como cenário um espetáculo à parte, como a travessia de pontes, túnel e um mergulho pela Mata Atlântica enquanto a viagem segue o leito do rio Itajaí-Açu. Seguimos agora em direção ao maior túnel ferroviário de Santa Catarina. Acompanhe!
Chegamos agora ao momento mais aguardado, o acesso ao icônico túnel ferroviário de Apiúna. Faremos uma parada rápida para acertos no protune da câmera, a fim de ajustarmos a luz para que o interior não fique tão escuro. Ajustes finalizados. Vamos lá? Com cerca de 260 metros de extensão, ele se destaca pelo traçado em curva, uma obra de grande complexidade técnica inaugurada em 1954. Após a sua desativação, em 1971, este gigante ficou adormecido por quase 50 anos, escondido sob a vegetação. Mas a história ganhou novo fôlego. Recentemente revitalizado pela prefeitura, o túnel recebeu iluminação e monitoramento, transformando-se em um atrativo que une história e natureza. Por ser uma novidade na região, encontramos este movimento constante de pedestres e temos que aguardar a melhor oportunidade para entrar com calma, respeitando quem transita por aqui. Talvez o melhor momento para uma visita tranquila seja durante a semana. Enquanto isso, fica aqui o registro, sem cortes, da nossa passagem. Entre histórias de imigração, antigos caminhos ferroviários e cenários que mudam lentamente a cada curva, conhecemos um pouco mais de Apiúna, uma cidade onde natureza, memória e cotidiano continuam convivendo lado a lado, e chegar até o túnel ferroviário acabou simbolizando exatamente isso. E a viagem continua. E se esse tipo de viagem também faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelo belo, diverso e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como os trilhos atravessam montanhas para seguir adiante, a vida também nos mostra que alguns caminhos exigem paciência, coragem e a confiança de continuar, mesmo sem enxergar completamente o que existe logo adiante.
Nos veremos na próxima viagem. Até breve!